Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte, a profissão de fé. Segunda seção, a profissão de fé cristã, os símbolos da fé. Parágrafo 4, o Criador. Número 279. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Com estas solenes palavras, inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma essas palavras, confessando Deus Pai Todo-Poderoso como o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso, falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação e, depois da queda no pecado, do qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio nos resgatar. Número 280. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o começo da história da salvação que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o propósito em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Número 281. Por isso, as leituras da Vigília Pascal, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Igualmente, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos seguia o mesmo caminho. Item 1. A catequese sobre a criação. Número 282. A catequese sobre a criação reveste-se de capital importância. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. Número 283. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente todos nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmo, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes podem dizer: ele me deu um conhecimento exato de tudo o que existe, para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos. Pois a sabedoria, artífice de todas as coisas, mo ensinou. Número 284. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmo, nem quando o homem apareceu,
mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem. Se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. Se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como se libertar dele? Número 285. Desde o início, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua, no que diz respeito à questão das origens. Assim, nas religiões e nas culturas antigas, encontram-se numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus, panteísmo. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação esta que deriva dessa fonte e a ela volta. Outros ainda afirmaram que a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, uma luta permanente entre si, dualismo, maniqueísmo. Segundo alguma dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, é mau, produto de uma queda, e portanto deve ser rejeitado ou superado, gnose. Outras admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro que, uma vez terminado o serviço, o abandonou a si mesmo, deísmo. Ainda outras não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Número 286. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana. Ainda que, muitas vezes, este conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Pela fé compreenderemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Número 287. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus, progressivamente revelou a Israel o mistério da criação. Ele, que escolheu os patriarcas, fez Israel sair do Egito e que, ao acolher Israel, o criou e o formou. Revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Número 288. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único, com seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação exprime-se com crescente vigor na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Número 289. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam lugar único. Do ponto de vista literário,
Esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados os colocaram no começo da escritura, de modo que eles exprimem em sua linguagem solene as verdades da criação, de sua origem e de seu fim em Deus, de sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem, do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio, criação, queda, promessa da salvação. Item 2. A criação, obra da Santíssima Trindade. Número 290. No princípio, Deus criou o céu e a terra. 3 coisas são afirmadas nestas primeiras palavras da Escritura. O Deus eterno iniciou tudo o que existe fora dele. Só ele é criador. O verbo criar em hebraico, bara, sempre tem como sujeito Deus. Tudo o que existe, expresso pela fórmula o céu e a terra, depende daquele que lhe dá o ser. Número 291. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. O Novo Testamento revela que Deus criou tudo por meio do Verbo eterno. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. A fé da Igreja afirma igualmente a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador de vida, o Espírito Criador, Veni Creator Spiritus, a fonte de todo o bem. Número 292. Insinuada no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito, inseparavelmente una com a do Pai, é claramente afirmada pela regra da fé da Igreja. Só existe um Deus, ele é o Pai, é Deus, é o Criador, é o Autor, é o Ordenador. Ele fez todas as por seu verbo e sabedoria, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que são como suas mãos. A criação é obra comum da Santíssima Trindade. Item 3. O mundo foi criado para a glória de Deus. Número 293. Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, explica São Boaventura. Non propter gloriam augendam, sed propter gloriam manifestandam et propter gloriam suam comunicandam. Ou seja, não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória. Pois Deus não tem outra razão para criar a não ser seu amor e sua bondade. Aperta mano clave amoris creature prodierant. Ou seja, aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. O Concílio Vaticano I explica: este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e por sua virtude onipotente, não para aumentar sua felicidade, nem para adquirir a sua perfeição, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza às criaturas. Com vontade plenamente livre, criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. Número 294. A glória de Deus consiste em que se realizem esta manifestação e esta comunicação de sua bondade, em vista das quais o mundo foi criado. Ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo,
para louvor de sua graça gloriosa, pois a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que veem a Deus. O fim último da criação é que Deus, Criador de tudo, tornar-se-á tudo em todos, procurando ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade. Item 4. O mistério da criação. Deus cria por sabedoria e por amor. Número 295. Cremos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. O mundo não é produto de uma necessidade qualquer, do destino, cego ou do acaso. Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem de seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade. Porque criastes todas as coisas, por tua vontade é que elas existem e foram criadas. Como são numerosas, Senhor, tuas obras, tu fizestes com sabedoria. O Senhor é bom para todos, compassivo com todas as suas criaturas. Deus cria do nada. Número 296. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente nem de nenhuma ajuda para criar. A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado ao mundo de uma matéria pré-existente? Um artífice humano, quando se lhe dá um material, faz dele tudo o que quer. O poder de Deus, no entanto, manifesta-se precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. Número 297. A fé na criação a partir do nada é a esperança. Assim, a mãe dos 7 filhos os encoraja ao martírio. Não sei como viestes a aparecer no meu ventre. Nem fui eu quem vos deu o espírito e a vida. Também não fui eu quem deu a forma aos membros de cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo que formou o ser humano no seu nascimento e dá origem a todas as coisas, ele, na sua misericórdia, vos restituirá o espírito e a vida. E isto porque agora vós sacrificais a vós mesmos por amor às suas leis. Eu te suplico, filho, contempla o céu e a terra e o que neles existe. Reconhece que Deus os fez do que não existia, e que assim também se originou a humanidade. Número 298. Visto que Deus pôde criar do nada, pode, pelo Espírito Santo, dar a vida da alma a pecadores, criando neles um coração puro, e aos falecidos a vida do corpo pela ressurreição. Ele, que vivifica os mortos e chama à existência o que antes não existia, visto que, por sua palavra, pôde fazer resplandecer a luz a partir das trevas, também pôde dar a luz da fé àqueles que a desconhecem. Deus cria um mundo ordenado e bom. Número 299. Por Deus criar com sabedoria, a criação tem uma ordem. Tu dispusestes com medida, número e peso, feita no Verbo eterno e por meio dele, imagem do Deus invisível. A criação está destinada, dirigida ao homem, imagem de Deus, chamada a uma relação pessoal com ele. Nossa inteligência, por participar da luz do intelecto divino, pode entender o que Deus nos diz por sua criação, sem dúvida não sem grande esforço e em espírito de humildade e de respeito diante do Criador e de sua obra. Originada da bondade divina, a criação participa desta bondade, e Deus viu que era bom, e era muito bom. Pois a criação é querida por Deus como um dom dirigido ao homem,
como uma herança que lhe é destinada e confiada. Repetidas vezes, a Igreja teve de defender a bondade da criação, inclusive do mundo material. Deus transcende a criação e está presente nela. Número 300. Deus é infinitamente maior que todas as suas obras. Sobre o céu se eleva a sua majestade. Não se pode medir sua grandeza. Por ser o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo que existe, Ele está presente no mais íntimo das suas criaturas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Segundo as palavras de Santo Agostinho, Ele é superior sumo meu, et interior intimo meu, ou seja, maior do que há de maior em mim e mais íntimo do que há de mais íntimo em mim. Número 301. Deus mantém e sustenta a criação. Depois da criação, Deus não abandona sua criatura e a ela mesma. Não somente lhe dá o ser e a existência, mas também a sustenta a cada instante no ser. Lhe dá o dom de agir e a conduz a seu termo. Reconhecer esta dependência completa em relação ao Criador é uma fonte de sabedoria e liberdade, alegria e confiança. Sim, amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizestes, porque se odiastes alguma coisa, não a teria criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa subsistir se não a tivesse querido? Ou como poderia ser mantida na sua existência se por ti não tivesse sido chamada? A todos, porém, tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor amigo da vida. Item 5. Deus realiza o seu projeto, a divisa 2. A criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, porém não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em processo de caminhada, in stato viae, para uma perfeição última ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra e com suavidade governa a todas as coisas. Pois tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas, mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. Número 303. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Cuida de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Com vigor, os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. Nosso Deus está no céu, realiza tudo quanto quiser. E de Cristo se diz, aquele que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. São muitos os projetos no coração humano, mas é a vontade do Senhor que permanece. Número 304. Assim se nota que o Espírito Santo, autor principal da Escritura, atribui algumas ações a Deus, sem mencionar causas segundas. Esta não é uma maneira de falar primitiva, mas uma fonte profunda de lembrar o primado de Deus e seu senhorio absoluto sobre a história e o mundo, e de assim educar para a confiança nele. A oração dos Salmos é a grande escola desta confiança. Número 305. Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades de seus filhos. Portanto, não vivais preocupados, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, como nos vamos vestir. Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vós só precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo.
A providência e as causas segundas. Número 306. Deus é o Senhor, soberano de seus desígnios. Contudo, para que eles se realizem, serve-se também da colaboração das criaturas. Isso não é sinal de fraqueza, mas da grandeza e da bondade de Deus Todo-Poderoso. De fato, Deus dá às suas criaturas não somente o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios umas das outras, e de assim cooperarem no cumprimento de seu desígnio. Número 307. Aos homens, Deus concede até poderem participar livremente de sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e de dominá-la. Deus assim concede aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia para o próprio bem e de seus próximos, cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina. Os homens podem entrar deliberadamente no plano divino por suas ações, por suas orações e também por seus sofrimentos. Tornam-se então plenamente cooperadores de Deus e de seu reino. Número 308. Eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir de suas criaturas. Ele é a causa primeira que age nas causas segundas e por meio delas. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade a realça, tirada do nada pelo poder, pela sabedoria, pela bondade de Deus. A criatura nada pode se não for separada de sua origem. A criatura nada pode se for separada de sua origem, pois a criatura sem o Criador se esvai, menos ainda pode atingir seu fim último sem a ajuda da graça. A providência e o escândalo do mal. Número 309. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para esta pergunta tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. O conjunto da fé cristã constitui a resposta a esta pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, sob certo aspecto, uma resposta à questão do mal. Número 310. Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Segundo seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em processo de caminhada, para sua perfeição última. Este devir permite, no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados, desaparecimento de outros, juntamente com o mais perfeito, também o menos perfeito, juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico, existe, portanto, o mal físico, até que a criação tenha atingido sua perfeição. Número 311. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se, e, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é, de modo algum,
nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia o permite, respeitando a liberdade de sua criatura e, misteriosamente, sabe auferir dele o bem. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, em sua providência toda poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado por suas criaturas. Não foste vós que me enviastes para cá, mas Deus. Vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, convertei-o em bem. Exaltar-me para dar a vida a um povo numeroso. Do mal maior moral jamais cometido, a saber, a rejeição e homicídio do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância de sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e nossa redenção. Com isso, porém, o mal não se converte em um bem. Número 313. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O testemunho dos santos não cessa de confirmar esta verdade. Santa Catarina de Sena diz: aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece, tudo procede do amor, tudo homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Santo Thomas More, pouco antes de seu martírio, consola sua filha. Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que Ele quer, por pior que possa nos parecer, é o que há de melhor para nós. Lady Juliana de Norwich. Aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer, com não menor firmeza, que todas as coisas irão bem. Tu mesmo verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Thou shalt see thyself that all manner of things shall be well. Número 314. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Contudo, os caminhos de sua providência nos são, muitas vezes, desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. Resumindo, número 315. Na criação do mundo e dos homens, Deus colocou o primeiro e universal testemunho de seu amor todo-poderoso e de sua sabedoria, o primeiro anúncio de seu desígnio benevolente, o qual encontra sua meta na nova criação em Cristo. Número 316. Embora a obra da criação seja particularmente atribuída ao Pai, é igualmente verdade de fé que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e indivisível princípio da criação. Número 317. Só Deus criou o universo, livremente, diretamente, sem nenhuma ajuda. Número 318. Nenhuma criatura tem o poder infinito que é necessário para criar no sentido próprio da palavra, isto é, produzir e dar ao ser aquilo que não o tinha de modo algum. Chamar a existência ex nihilo, do nada. Número 319. Deus criou o mundo para manifestar e para comunicar sua glória. Que suas criaturas participem de sua verdade, de sua bondade e de sua beleza é a glória para a qual Deus as criou.
Número 320. Deus, que criou o universo, o mantém na existência por seu verbo. Ele sustenta o universo com sua palavra poderosa e por seu Espírito Criador que dá a vida. Número 321. A divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até seu fim último. Número 322. Cristo nos convida à entrega filial à providência de nosso Pai celeste. O apóstolo São Pedro lembra: lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque é ele que cuida de vós. Número 323. A providência divina age também por meio da ação das criaturas. Aos seres humanos, Deus concede cooperar livremente para seus desígnios. Número 324. A permissão divina do mal físico e do mal moral é um mistério que Deus ilumina por seu Filho, Jesus Cristo, morto e ressuscitado, para vencer o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do mal não tirasse o bem, por caminhos que só conheceremos plenamente na vida eterna.